Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje eu estou aqui com o nosso grande amigo, Dr. Yuri Maria, Salve, para Maria. falarmos sobre... Tudo bem, doutor? Como é que você está? Salve Maria, se apresenta. Salve Maria, tudo bem? Muito bom estar aqui. Hoje a gente está falando aqui de um assunto extremamente relevante e uma notícia muito boa. O Dr. Yuri escreveu o seu artigo sobre as orações adulteradas de Fátima e esse artigo foi republicado no site do Dr. Peter, The Sister Lucy Truth, ou seja, aquele doutor que ficou famoso pela questão da falsa irmã Lúcia. Ele tem um apostolado conhecidíssimo ao redor do mundo e prestigiou o trabalho do Dr. Yuri e tivemos aí a honra também de ajudá-lo na tradução. Enfim, vamos falar um pouco sobre esse artigo hoje. Antes de passar a palavra, viu, doutor? Só pedir aqui pro pessoal deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar e compartilhar esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra para cada vez mais pessoas. Doutor Yuri, vamos falar um pouco do artigo para dar o contexto aqui para as pessoas e depois falar sobre o trabalho do Dr. Peter. Então, salve Maria, bom dia a todo o povo católico aí da terra de Santa Cruz, muito bom estar aqui. Faz tempo que a gente não fazia uns vídeos assim, né? Mas olha, esse era um artigo que eu estava ali engavetado, né? Um dos assuntos que eu estava estudando, e o senhor sabe que eu gosto de liturgia, assuntos assim relacionados a mudanças, passado. Sim. E eu sempre, acho que todo mundo, né, que sempre rezou, quando aprendeu a rezar, a oração de Fátima, e vai estudando um pouco, levar as almas todas, sempre alguma coisa assim, sabe, um feeling, né, um sentimento assim, que alguma coisa não tá certa, não tá legal, mas vamos lá. Aí você ouve o padre Paulo Ricardo, né, padre, entre aspas, né, ele fala lá, não, é que tem que rezar na intenção das almas do purgatório, etc. Aí você fica tranquilo, mas aí eu deixei esse artigo, esses estudos de lado um tempo, e aí quando eu me deparei com as coisas, infiltrações modernistas, no livro que a gente fez, o mais aprofundado, o complot litúrgico, eu vi como que foi toda essa infiltração modernista, e eu vi que tinha também coisas erradas em Fátima, né? Então aí tinha um artigo ali, que estava parado desde 2023, coisa assim, eu estava começando a escrever, e aí voltei com ele, tive um tempo, voltei com ele, e aí descobri mais coisas, e aí eu descobri o Dr. Peter, né, que estava fazendo essas investigações da irmã Lúcia, que é muito interessante. Dr. Peter, que tomou uma projeção nacional aqui no Brasil, quando convidou o professor Carlos Bezerra para fazer os estudos sobre a falsa irmã Lúcia, né? Isso mesmo. Aí o Carlos Bezerra escreveu até um livro, né? O Carlos Bezerra é parte do grupo lá também que faz investigação da falsa irmã Lúcia, né? Que tá tudo Dr. lá. Peter é referência mundial na questão Fátima. Tudo que tem de Fátima ele conhece, já leu. E aí entra outro ponto, né, doutor? O fato do Dr. Peter não ter ciência desse assunto e não saber do tamanho da infiltração, ele que sabe todos os detalhes, mostra, assim, o quão profunda foi a investigação mesmo e o quanto que muda o paradigma do estudo da questão de Fátima. Sim, e ele tá na vanguarda, dá para ver que ele pesquisa dia após dia e ele encontrou o artigo, né? A gente, ele entrou em contato, a gente conversou, e ele pediu para pôr, o artigo era muito interessante, muito bom, era uma coisa essencial que contribuía também para a investigação da falsa irmã Lúcia, e ele publicou no site dele, que eu fiquei muito honrado, muito bom, aí ele tá publicando o artigo. Não, é ótimo ver o trabalho sendo prestigiado, as coisas indo para frente, é sensacional. Foi traduzido, o Matheus Larsan traduziu, né, o artigo, viu lá o tamanho da infiltração que teve, mas assim, é uma coisa impressionante, né, porque se você for ver, as coisas se você somar tudo, os 2 mais 2 igual a 4 ali, tudo que o Dr. Peter tem, e as coisas que aconteceram em Fátima, a infiltração, que essa parte o Dr. Peter focou muito na questão da irmã Lúcia. E no artigo eu consegui mostrar também a infiltração modernista de Fátima, como que foi todo mundo, as pessoas pegando os editores do jornal, espalhando as mentiras.
Doutor, a mudança teológica por trás da infiltração dentro de Fátima, da irmã Lúcia e tudo. Esse foi o grande X da questão, a mudança teológica e a prova que houve sim uma infiltração visando utilizar-se da oração de Fátima para promover uma doutrina que não é a doutrina católica, porque a doutrina católica diz: somente aqueles que perseverarem na fé irão para o céu, os demais irão para o inferno. Ponto. Fora da igreja não há salvação. E aí a oração, todas as almas para o céu. É complicado. Não, sim, essa questão aí eu fui investigando, fui a fundo, né? A gente vai nos jornais e vê como é que começou isso aí, porque você vê a primeira oração de Fátima, não tinha nada a ver com assim, mas é zero, não tinha nada a ver com isso daí. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Não tem nada a ver com que essa oração aí que foi inventada aí pela falsa irmã Lúcia. Essa oração nova aí apareceu lá pelos anos 60 e inclusive já estava tudo montado, né? Era o público, o jornal, estava tudo armado, orquestrado. E aí a pessoa, claro, essa irmã Lúcia não foi responsável pela divulgação dela, ela simplesmente foi um personagem, né? A gente sabe que ela foi uma validadora da fraude. Porque a gente sabe que quem movimenta o movimento intelectual, assim, do Novo Zordo, das coisas, são pessoas por detrás. Tem que culpar os editores de jornal, pessoas que escreveram livro, divulgaram. Os padres, os jesuítas que estavam lá fazendo essa infiltração. Opus Dei, foi um dinheiro gasto, foi uma coisa impressionante. E hoje em dia, o que é Fátima? Fátima é um antro de modernismo. Você vê todas as construções, tudo modernista. Tem escândalos, você pesquisa aí, Fátima e aquele negócio lá, né? Pede. E você vai ver o que é Fátima. Aí, então, acabou, o Novo Zordo acabou com aquilo ali. Infelizmente, as pessoas são enganadas, né? Pessoas mais simples. Eu tenho certeza que ninguém reza essa oração visando a parte herética dela, né? Porque se as pessoas souberem como que foi essa infiltração, como que foi criado, quem que criou, quem que foi o teólogo, né, o dito liturgista, que, nossa, que oração perfeita, que nós temos que rezar, isso é uma prova de que todas as almas vão para o céu, até as almas do inferno, e olha como Deus é bom, olha como Deus é bom. Oh, que maravilha. Exatamente. E doutor, precisava dessa explicação teológica, porque esse assunto da alteração da mudança de Fátima, eu já tinha visto surgir essa discussão em alguns grupos. Mas sempre nunca passou da explicação mais ou menos assim. Porque tem uma oração e aí tem a nova. Aí a gente reza a antiga. Mas por que reza a antiga? O que aconteceu para a antiga virar nova? Isso nunca foi tão bem explicado. Então, agora entendendo o que é, de fato, a adulteração na oração de Fátima, nós temos a certeza e a convicção do porquê não rezar a oração adulterada, porquê não rezar a oração moderna, e sim ficar com a tradição, ficar com aquilo que foi ensinado, de fato, por Nossa Senhora. Sim, e Fátima é quase um apocalipse, né? Um escrito assim, um apocalipse de Nossa Senhora, assim, né? De todas as aparições, nunca se teve uma aparição igual essa aí de Fátima. E ainda, tão pública, tão manifesta. Sim, com tantas conversões, milagres, etc. Então, como que pode uma coisa dessa? E você rezando a oração que não foi a que Nossa Senhora pediu. Então, você tem que saber que a lei da oração é a lei da fé. Então, se você reza uma coisa que não é doutrina, que não está doutrinariamente embasado, você vai acabar perdendo a sua fé. E aí você tem que sempre... Deus dá graça para todo mundo. Às vezes as pessoas devem rezar uma vez e olha, nossa, isso aí não bate com aquilo que eu estudei, né, das almas condenadas ao inferno, etc. E deve sentir alguma coisa assim, né? Tem gente que sabe, né, de cara. Mas aí eu senti isso e fui estudar e vi que era. Graças a Deus, agora está sendo mais divulgado. Quando eu fiz o primeiro vídeo, foi bastante gente ali. Tinha gente até que teve uma polêmica. Gente que não era do Novo Zordo, gente que era do Novo Zordo, gente que era da tradição, gente que gostou, gente que não gostou.
E de todos os campos, né? Tem gente que ficou satisfeito, nossa, eu sempre soube que era assim, nossa, você explicou. E tem gente que odiou, né? Porque no Novos Ordos eles adulteraram ainda mais, eles colocaram outras partes na oração, que brincadeira. Uhum. E a gente sabe que esta oração, ela foi aprovada pelo Patriarca de Lisboa, a verdadeira, né? Isso. Então, isso daí já tem um peso, assim, poderia ser a aparição só da irmã Lúcia falando, não, mas tem os nossos, um bispo da igreja aprovando, então é uma oração que se torna pública, né? Então, quando você reza, e ela tem ali, não tem nada de ruim, esta é a oração que deve ser dita por todos os fiéis, principalmente nós da língua portuguesa. Porque Sim. é o patriarca de Portugal. Autoridade máxima para o povo católico português. Exatamente. Então era isso. Português aqui eu digo lusitano, né? Isso. Sendo bem claro. Todos nós aí ficamos aqui. Eu fiquei muito surpreso com o Dr. Peter. Realmente ele é uma pessoa que está ali dia após dia procurando e ele está caçando e está encontrando mais coisas. E é um escândalo mundial que aconteceu em Fátima. Com certeza a irmã Lúcia deve ter sido assassinada ou coisa assim. A gente sumiram, esconderam, alguma coisa aconteceu, porque eu convido todo mundo a ir no site aí, aprovações de patologistas, cirurgia. Então é uma coisa assim impressionante. Não sei como que eles vão explicar isso daí. Aqui, infelizmente, ainda tem pessoas no meio sede que tentam falar, não, isso aí é mentira, porque os argumentos assim que não tem sem pé e sem cabeça. Que a gente vê aí nos nossos amigos aí, né? Numa investigação, aquilo que sempre se pergunta é: quem fez do crime, ou o suposto autor do crime, tinha os meios? Tinha a motivação? Tinha a oportunidade? No caso, eles tinham meios, motivação e oportunidade. Isso é o suficiente para ligar um alerta enorme. Enorme. Porque na questão da falsificação da irmã Lúcia. O pessoal acha que Fátima já era conhecido desde a primeira, mas não foi assim, né? Teve, na época de Pio XII já não era tão conhecido assim, né? Não era uma coisa assim, nossa, mundialmente, todos os povos conheciam, etc. Não era assim. E foi no tempo ali de Paulo VI que começou a ganhar grandes proporções, assim, níveis mundiais. Então, nesta época de João 23 pegou o segredo, né, o terceiro segredo, ficou assustado com aquilo e não falou para ninguém. Escondeu, até hoje está escondido, ninguém sabe o que é. Até hoje está escondido. Deve ter sido alguma coisa que acaba com o Novos Ordos de cara, né? Mas, enfim, está aí essa situação. Aí, quando começou Paulo VI a investir, o Novos Ordos começou a investir no lugar, comprar terreno, começar a fazer todos os seus planos ali. Aí sim, acabou todas as coisas verdadeiras de Fátima nessa época. Em fato, Fátima hoje virou uma máquina de dinheiro, né, doutor? A quantidade de dinheiro que circula ali lá em Fátima é uma coisa absurda. Com as peregrinações, com os hotéis, com os restaurantes, com tudo. Uma máquina de fazer livros, dinheiro, né? Palestras. É uma coisa assim impressionante. Sim. E não tem o que a gente fazer assim. O máximo que a gente pode fazer alertar os fiéis para que essa oração não seja mais rezada, essa oração herética inventada por um arqui-herege, Von Balthasar, uma pessoa que acreditava que no final dos tempos Deus ia vir resgatar até as almas do inferno para o céu. Olha só, e nós vemos um sinal disso através de Fátima e etc. Então, e eles acreditam nisso mesmo. É uma heresia antiga que foi meio que modificada. Se você for ver, o Novos Ordos acredita nisso mesmo. E eles até acham ficam muito felizes com você da tradição que põe no final do rosário essa oração aí, porque você faz parte do plano ecumenista, né? Então é isso. Da salvação universal, basicamente a negação do sacrifício de Cristo, porque se não há problema
no pecado, então por que não, né? Esse é o tipo de teologia que está por detrás disso. E uma coisa que eu fico muito satisfeito com o teu escrito sobre Fátima, doutor, é porque ao longo dos anos nós temos cada vez mais aprofundado as nossas críticas, ou seja, nós aqui dessa bolha talibã, que eu e o doutor fazemos parte, estamos cada vez mais avançando com os nossos estudos. Só que, por outro lado, pessoas que estão aí preocupadas em ganhar dinheiro com o problema atual, elas não avançam. E aí, eventualmente, fica aquela coisa engraçada, né? Não gosta da gente, mas quem traz as informações novas por aí somos nós. E aí, a pessoa não tem pra onde fugir. E isso é muito interessante que vem acontecendo no meio católico brasileiro, ô doutor. Exatamente. A gente pode ver isso também na questão da liturgia. Até hoje, não tem como, o irrefutável livro, acabou o debate, né? Simplesmente, você vê alguém falando alguma coisa? Não tem nada para dizer. Nunca mais acabou. O máximo que eles tentam fazer agora, mas posso rezar porque... É uma questão de opinião. É uma questão de opinião. É a melhor desculpa. A opinião é o refúgio do canalha, entende? É a última que dá pra dizer. Bem, você tá certo, mas a minha opinião é diferente. Um relativismo, um subjetivismo. Absurdo. Infelizmente tem pessoas assim, né? Tem pessoas que não vão querer continuar rezando a oração herética ainda, né? Porque infelizmente a verdade, eles não querem seguir a verdade, não vão querer fazer braços moles. Supondo também, vamos supor, no caso, que não seja, foi a irmã Lúcia mesmo, a verdadeira, que fez em 1960 a oração herética e tal. Ela não tem aprovação, né? Assim, como é que você vai rezar uma oração que não foi aprovada por nenhum bispo? Aí você tá de brincadeira. Então, fazendo uma concessão argumentativa, ainda que fosse a verdadeira irmã Lúcia, que bateu a cabeça e explicou lá errado, ela não tem aprovação eclesiástica, ela não, né, gostam tanto de aprovação eclesiástica. A aprovação eclesiástica é da primeira, é aliviar as almas. Ponto. E outra coisa escandalosa, que lá em Portugal, a irmã Lúcia, a antiga, tinha uma oração parecida, que era alminhas, né? E mesmo essa oração alminhas, somente lá em Portugal é que significa purgatório. Você não muda o sentido da oração, se você for ver. E esta oração foi mais tardia, não foi a oração que foi pelos 3 pastorinhos dita ao padre, e nem aprovada pelo patriarca de Lisboa, mas foi aprovada pelo bispo ali local, de Eria. Então, esta oração aí, alminhas, em Portugal vingou, mas é uma oração que só ali em Portugal que você vai entender. Esta falsa irmã Lúcia, quando ela colocou almas ali, né, em 1960, ela, em contexto português, estava ali excluindo que era só as almas do purgatório, com esse termo novo. Então tem mais essa parte. Realmente era uma adulteração satânica ali, herética. Então é isso. Convido todo mundo aí a ler o artigo, espalhar o artigo, agora está em inglês também. A gente pode mandar para o mundo inteiro, que dá sim para as pessoas lerem. O mundo inteiro agora. E assim, só foi um escopo que, se a gente for colocando todas as infiltrações de Fátima, de Opus Dei, de cada lugar, assim, né? Dá um livro gigante, assim. Dá um livro gigante. Doutor Yuri, veja. O Vaticano, de fato, já estava aderindo a essa doutrina modernista de salvação universal, de não haver pecado, de não haver inferno, ou seja, que todo mundo vai salvar no fim das contas. Eles tinham os meios, muita gente suspeita da morte, inclusive, do dito Papa, o João Paulo I, ou seja, tem todo o contexto favorável, mas quando chega na questão da oração de Fátima, tem pessoas que parece que ainda dão uma certa, né, hesitação. Não, mas veja bem, não é bem assim. Como que não é bem assim? É impressionante a inocência das pessoas. Impressionante. Homens maus que provaram que são capazes de fazer o mal em mais de uma oportunidade, que não tem nenhum tipo de freio moral. E aí, quando nós dizemos que isso aí também foi uma adulteração, uma infiltração, tem gente que hesita. É impressionante. Eu fico assim, né? A pessoa vem para a tradição, aí descobre que o Novo Zordo mudou um monte de oração. Não só de Fátima, o Pai Nosso. Isso.
Mudou o Pai Nosso, os caras. Aí o pessoal, não, vamos mudar, vamos rezar agora o antigo e tal. Ah, mas oração de Fátima não. Qual que é a proporção? Qual Doutor, que é a... alteraram o terço, o Santo Rosário. Como que não vai alterar uma jaculatória? Não faz sentido. Então, eu fico assim impressionado. A pessoa fica escandalizada com coisas piores, né? Isso. E com isso aí não quer mudar. Eu fico assim, mas como que você vai continuar rezando? Você muda todo o credo, tudo, e aí você vai. A oração de Fátima não. Não, a oração de Fátima tem que rezar por todos. Mas como que, ó, tá o artigo aí na tua cara, que foi mudado também e tal. Tome vergonha na cara. Tome a oração. E outra, não é uma coisa sede vacantista, tá aprovado pela igreja, meu amigo. Tá aprovado pelo Patriarca de Lisboa. Vai no que é mais seguro. E é mais bonito também. E é certeza, não tem nada de. Não tem nuances assim. Pode ser as almas do inferno, pode ser. Não, aliviar as almas do purgatório. Pronto, a oração católica pura ali. Eu nunca vi um negócio desse. Então é isso, eu fico muito feliz com o artigo, que esse artigo esteja sendo divulgado. Não imaginava que ia chegar ao que chegou, tanta proporção assim. Realmente. E fico muito contente, muito feliz que as pessoas de outras línguas estão aí atentas aos nossos conteúdos, né? Atentas aos nossos artigos. E é isso. Uma outra coisa, mantendo as devidas proporções, mas é semelhante ao caso do que aconteceu na alteração do rito novo da missa. Ou seja, a missa de Paulo VI, ela fala na hora da consagração do cálice, que esse sangue foi derramado por vós e por todos. Sim, é intrínseco. Essa teologia de salvação universal está com o Novo Zordo. É só você estudar um pouquinho, você vai ver que eles acreditam nisso mesmo. E assim, é triste que a pessoa não reza a oração antiga de Fátima por birra, né? Ah, não sei por quê. Assim, realmente eu não sei por quê. É uma coisa que tem que ser estudada ainda, esse comportamento. Eu não sei nem o que falar, né? Como que pode se expressar um comportamento porque aquilo, se a pessoa começa a admitir que ela tem que rever o seu modo de viver a espiritualidade, as suas orações, ela começa a entrar numa toca do coelho, como se usa na linguagem de internet, ou seja, ela começa a ver coisas, e se ela começa a se fazer essas perguntas e expandir essas perguntas para outras questões, como a missa, como o terço, como a espiritualidade, como a teologia, a questão do Papa, isso, aquilo, outro, realmente ela vai chegar à conclusão que essas pessoas não querem que os fiéis cheguem. Não é? Claro, é simples assim. A Semana Santa é idêntica, a mesma coisa. A pessoa lá estuda o Novo Zordo, o Rito Paulo VI, fala mal, aí em vez de ela ver, olha, as mesmas pessoas que criaram este rito foram as mesmas pessoas que criaram a Semana Santa Reformada, e você vai ficar de braços cruzados, falar que vai fazer pouca caso e tal, e você que é padre, né, é o rito mais importante, é o mais elevado de todos da igreja, né, é a Semana Santa. A semana maior, exato. Então, a pessoa... O que a gente aprende com tudo isso? Que a lei da oração é a lei da fé. Então, se você vê que a oração não está condizente, ou principalmente, se você vê que o Novo Zordo está muito feliz com você rezando uma oração, você desconfia. Por que ele está tão feliz assim, né? Então, mas é isso, eu fico muito feliz que até as pessoas que estão no Novo Zordo, pessoas do Novo Zordo estão admitindo e estão rezando a antiga. Enquanto aqui na ala sede vacantista, infelizmente... Né, tivemos pessoas fazendo devocionários, enfim, várias coisas com a oração adulterada, porque não quer assumir que a irmã Lúcia, ou que foi enganado, ou sei lá, por alguma outra coisa. Deixando também aqui, doutor, acho que para a gente encerrar, colocar aqui, dar uma direção geral para aquele tipo de ouvinte que deve estar nos assistindo, que caiu de paraquedas. Se você não sabe o que se trata, infiltração, do que ele está falando sobre a Semana Santa de Bonini, a deforma litúrgica que aconteceu sob o Pontificado de Pio XII. Procurem aqui na nossa livraria, Ação Restauracionista /loja, você vai encontrar o livro do Dr. Yuri, O Complô Antilitúrgico, que é o melhor livro escrito no mundo sobre esse assunto.
É uma análise profunda sobre como se deu a adulteração dos ritos da Semana Santa. Também deixamos aqui a recomendação para que quem está interessado nesse assunto, não tem ainda o contexto total, procure as aulas do professor Carlos Bezerra a respeito da falsa irmã Lúcia, da atuação da Opus Dei. O livro dele, né? O livro dele livro que também. ele fez, escreveu. Como chama mesmo o novo livro dele? É Da irmã Falsa Irmã Lúcia, Lúcia, eu a acho, falsa né? irmã Lúcia. Isso. A Falsa Irmã Lúcia, professor Carlos Bezerra. Recomendamos a compra, recomendamos a leitura e procurem esses conteúdos para que vocês comecem a se inteirar melhor do que é a Miss Tridentina e estar totalmente por dentro, alinhado daquilo que nós estamos falando aqui. Doutor, mais alguma consideração para trazer? Eu queria só agradecer a oportunidade de estar aí no Ação, sempre contando com as orações de todos aí. Grupo muito bom, muito fiel à fé católica, combativo, e que a gente sempre permaneça aí nesta luta, nos nossos estudos, né, sempre cada vez mais aprofundados, e que as pessoas agora tentem aí buscar informação, né, porque tudo que eu ponho ali não é uma opinião minha, é simplesmente Exatamente. fatos. Ó, tem um fato aí na tua cara, e isso aqui é a lei da igreja. Toma aí. Aí você decida por que você quiser fazer. Eu sigo pelo que é certo, pelo que é seguro. Então é isso. Doutor, eu já te convido aqui para a gente voltar a fazer mais alguns vídeos assim. Sei que tanto da minha parte quanto da tua parte, às vezes a gente está corrido, mas eu sei que o pessoal gosta e também é uma satisfação enorme da minha parte poder estar sempre aqui compartilhando uma conversa com você, viu, doutor Yuri? Agradeço muito a oportunidade de ter cooperado com o artigo. E, pessoal, se inscrevam lá no Apostolado São Lucas. Eu vou deixar aqui marcado no título do vídeo. Apostolado São Lucas. Você quer entender de teologia? O melhor canal do Brasil é o Dr. Yuri Maria. Fundamentos do Sede-Vacantismo. A gente tem que, inclusive, marcar, doutor, de fazer uma nova playlist disso aí, sabe? Deixar a casa antiga para trás e fazer um Fundamentos do Sede-Vacantismo 2.0. A gente tem que conversar sobre esse plano. Grande abraço, um abraço a todos os nossos ouvintes. Peço a você que considere deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e muito obrigado, Dr. Yuri. Salve Maria Santíssima, só Cristo é Rei, fogo no mundo. Fogo no mundo.